Do Jogo do Bicho, criado pelo Barão de Drummond em 1892, passando pela Era de Ouro dos cassinos no governo Vargas em 1934, até os dias atuais, as apostas estão presentes no cotidiano do brasileiro. Nos esportes, por exemplo, a loteca, loteria esportiva, é legalizada no Brasil desde 1970. Quem lembra da zebrinha do Fantástico informando o resultado dos jogos? Mas o que antes era diversão de estádio virou um cassino na palma da mão. Atualmente, é impossível assistir a um jogo de futebol ou navegar pelas redes sociais sem ser bombardeado por uma promessa de lucro fácil. As chamadas bets esportivas invadiram o dia a dia de milhares de pessoas, vendendo a ideia de que é possível ganhar muito dinheiro de forma fácil e instantânea, bastando dar um clique. As bets mudaram a forma como alguns torcedores acompanham esportes. É o consumo não apenas de um jogo, mas de uma esperança imediata. E o silêncio sobre os riscos que a prática oferece mantém essa indústria bilionária funcionando. Meu nome é Gustavo Fontinelli e pode apostar que você está ouvindo mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje nós recebemos a pergunta do ouvinte Carlos Roberto. Solta a carta, Carlos. Qual a sua dúvida? Olá, boa tarde. Eu me chamo Carlos Roberto, tenho 26 anos, moro no Grajaú, sou estudante de jornalismo da UERJ e a pergunta que eu faço é: quando você está assistindo o futebol e do seu lado você vê uma pessoa mexendo no celular para conferir como é que tá a aposta, o que tá rolando, se o jogador tal vai fazer o chute que você quer para poder ganhar a aposta, e o jogo lá rolando. Então, de que forma esse encantamento pode pesar? A partir dessa temporada mesmo do Brasileirão, né? A própria Copa do Mundo, as Olimpíadas que vai ter também ano que vem, entendeu? Em que nível pode acontecer essa perda de encantamento? Para responder a sua pergunta, nós convidamos o professor Fausto Amaro, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. O professor Fausto é pesquisador, subcoordenador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e é responsável pela pesquisa Narrativas de Consumo no Esporte, Mídias, Culturas e Representações. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, como o Carlos perguntou, como as bets influenciam nessa perda do encantamento pelo futebol e como isso pode nos afetar daqui para frente? Então, Gustavo, é um fenômeno relativamente novo, essas apostas em plataformas, né, em apps. Então, tudo que eu falar vai ser um processo que ainda está se desenrolando, né? Quando a gente pensa nesse desencantamento, né, eu acho que ele, de fato, ele pode acontecer, né? Então, sempre que eu escuto alguém falando que está, por exemplo, apostando em um jogo do próprio time, do time para o qual a pessoa torce, eu sempre penso, né, em qual dimensão ali a paixão que a pessoa tem pelo clube vai ser afetada especificamente pelaquela aposta ali que ela está fazendo. Eu sei que tem alguns apostadores que apostam mais recreativamente, que têm por regra não apostar em jogos do seu próprio time, ou da seleção, que a gente vai ver na Copa do Mundo agora, mas muitos outros apostam sem problema, né? Ou no jogo do próprio time ou do rival. Quando o entrevistado, né, quando ele falou, né, que está no estádio, vê uma outra pessoa ali durante o jogo, olhando as odds, né, olhando o que ela apostou, né, é claro que ela deixa, né, ela perde ali a assistência, né, o que ela está fazendo ali no estádio, né, ela deixa de ver o jogo e ela passa a se preocupar, né, com outras dimensões, né? A gente sabe, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, que cada vez mais as bets, né, com auxílio da mídia, né, tem tentado naturalizar o ato de apostar, né? Então não basta você estar em casa assistindo o jogo ou no estádio, você tem que também apostar naquela partida. Então você quer naturalizar aquele ato, né? Então, a resposta, né, especificamente, a minha resposta seria sim, né? É claro que há uma perda desse encantamento, mas a dimensão dessa perda nós temos que acompanhar ainda como vai ser. Professor, o senhor fala muito sobre a relação entre a mídia e o mercado de apostas esportivas. O que seria essa economia do engano que as bets causam? A economia do engano, né, seria, no caso das apostas especificamente, né, a economia do engano vai aparecer no Zygmunt Bauman, né, um sociólogo, mas quando a gente pensa as apostas especificamente, né, a economia do engano ela vai se pautar especificamente em você vender uma ilusão, né? Então, quando você aposta, né, as empresas, né, do setor vão colocar ali uma aposta como uma diversão, um lazer, um entretenimento. A mídia também vai por esse lugar, né? Você aposta um dinheiro que não faria falta, um dinheiro que você leva para esse lugar, né, do entretenimento.
e as pessoas que vão estar apostando, elas podem ter essa expectativa, ou também terão a expectativa de poder ter algum ganho ali. E efetivamente na publicidade dessas bets, a dimensão da perda nunca é mencionada. E é a principal dimensão que torna a aposta um problema de saúde pública, né? Você perder a tal ponto que você desestabiliza suas finanças pessoais, familiares. Então, o engano estaria aí, né? Você adquirir um produto ou um serviço, no caso da aposta, realizar uma aposta especificamente, esperando ao final estar feliz, né? E você apostar, você está feliz se você ganhar. Só que a gente sabe que existe uma boa possibilidade de você perder, né? Então, você entra na aposta esperando ao final estar feliz porque ganhou, ou está feliz simplesmente porque apostou, o que eu não acredito muito que isso aconteça, e aí você é enganado porque no final você não consegue aquele sentimento que você esperava no início. Professor, percebi que muitas propagandas de bets contam com a presença de influenciadores e frases como "quem se garante confia". Isso traz uma ideia de que o sucesso e fracasso financeiro depende 100% do indivíduo, ignorando todo um sistema social desigual. Como essa publicidade molda a cabeça do jovem que acha que apostar é estratégia e não sorte ou azar? E mais, até onde as casas de apostas, junto com influenciadores, podem omitir os riscos financeiros e mentais que o ato de apostar traz? Os influenciadores, eles são e foram utilizados, né, largamente pelas bets. Então, as bets souberam, né, utilizar essas figuras que são muito midiáticas, né? Então, não é um uso fortuito, né? É um uso para alcançar um público variado, né, de diferentes gerações. Então, o discurso publicitário das bets, ele é muito bem pensado, né? Não somente você ressignificar a palavra apostar, mas também você trazer ícones da cultura nacional, né? Não somente influenciadores, mas já adiantando, né? Você trazer, por exemplo, uma associação com o futebol, com o carnaval, com estádios, com bares, com uma cultura de rua, com churrasco. Então, as bets também souberam se posicionar enquanto um hábito que está presente em qualquer momento de lazer do brasileiro. Tá? E aí chega, né, eu acho que no final da sua pergunta, que talvez seja o centro dela, né, como você coloca o indivíduo na centralidade, né, do ato de apostar. Efetivamente, né, e daí está um dos grandes motivos de ser um problema de saúde pública, ao apostar no celular, né, o indivíduo com o aparelho, né, ninguém sabe o que você está fazendo, né? Então ali você tem uma dimensão que você aposta no que você quiser, quanto você quiser, a hora que você quiser. Isso torna tão difícil, por exemplo, uma família perceber que algum membro ali está viciado, né? Efetivamente, já se perdeu ali naquele ato de apostar. As apostas atualmente são um ato cada vez mais individual, né? E as bets também jogam com essa dimensão, né? Então, quando você tem o indivíduo sozinho no mercado de trabalho, em outras esferas da vida, né? Esse indivíduo também ele está mais vulnerável a esse tipo de argumento publicitário, né? Você é responsável pelo seu futuro, né? Então, você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Se tudo dá certo, parabéns para você. Se tudo dá errado, o problema é seu também. O que torna muito difícil também o indivíduo pedir ajuda, né? Ele não consegue, talvez, dimensionar que é um problema social mais amplo, né? Que ele é uma vítima, né, de uma engrenagem feita para, em última instância, deixar o indivíduo ali viciado, perdendo um dinheiro que ele não tem, enfim. Com esse silêncio dos riscos, muitas pessoas perderam dinheiro e foram reclamar em plataformas como o Reclame Aqui e o Telegram. O que essas reclamações revelam sobre a frustração dessas pessoas? Existe um sentimento de revolta contra os influenciadores e casas de apostas? Ou as pessoas ainda acham que perderam porque não souberam jogar? Então, eu fiz uma investigação inicial, Gustavo, ano passado, né, em 2025, em queixas, né, de usuários de 6 grandes casas de apostas, né, no Reclame Aqui especificamente. Um primeiro ponto, né, é que em 4 dessas 6 empresas, propaganda enganosa era a categoria que recebia mais queixas. E nas outras 2, propaganda enganosa era o segundo principal motivo de reclamações, né? Então, as pessoas que vão reclamar ali, elas se sentem enganadas por diferentes motivos, né? E aí pode ser enganada pela publicidade, que vendeu, né, uma expectativa que não foi alcançada, pode ser enganada por promoções, né? Então, as bets costumam dar muito bônus para novos usuários, promoções diversas.
e você tem que cumprir alguns requisitos para o bônus ser ativado. E a pessoa, ela vai, faz a aposta, acha que vai ter o bônus e não tem, e a pessoa vai lá e reclama que o bônus não foi alcançado. Mas é importante também situar, né, como essas reclamações se dão no Reclame Aqui. Então, normalmente, o Reclame Aqui vai ser usado para você reclamar de um produto ou um serviço que não foi entregue ou não funcionou da maneira pela qual você esperava, né? Então, é curioso as pessoas reclamarem das apostas, das bets, da forma como elas reclamam. Por exemplo, o que mais me chamou a atenção foi algumas mães, né, esposas, reclamando do vício dos seus filhos, um relato de vida mesmo, né, mostrando como o filho se envolveu com apostas, ou como o marido, enfim, e a pessoa pedindo para a Bet excluir, né, o perfil daquele usuário. Isso foi o que mais me chocou, né, me despertou minha atenção também, porque você via ali uma pessoa fazendo uma reclamação de uma maneira diferente do que você costuma ver ali naquela plataforma. Era uma reclamação que continha um relato de vida ali, uma história de vida que foi impactada pela casa de aposta especificamente. Existem muitas questões e polêmicas sobre a regulamentação das casas de aposta no Brasil. Na sua visão, apenas criar regras do governo resolve o problema? Ou a gente precisa de uma educação crítica sobre como a gente consome esporte hoje? A lei é capaz de frear um comportamento cultural tão enraizado? Então, eu acho que nós vivemos diferentes momentos, né? Então, as apostas, como eu falei, elas estão presentes na esfera do esporte desde a gênese do esporte final do século XIX, né? Era um outro tipo de aposta, com uma outra lógica, com muito menos intensidade. Hoje a gente tem uma intensidade hiper, né? O Lipovetsky, que é um autor que eu também utilizo nas minhas pesquisas, vai falar que a gente tem o hiperconsumo, né? Uma intensificação do consumo. Então é claro que é um cenário diferente, as apostas foram potencializadas. É claro que as leis não bastam, né, para controlar, né, esse fenômeno das apostas, mas é importante a gente entender que nós tivemos diferentes momentos. Em 2018, o Temer autoriza a operação das bets no Brasil e as bets ficam sem regulamentação até o Lula apoiar um regramento para as bets em 2023. Então, nesses 5 anos, as bets cresceram desenfreadamente, sem arrecadar impostos, sem ter nenhuma legislação sobre como elas poderiam ou deveriam atuar, e qualquer casa de apostas poderia atuar no mercado brasileiro, mesmo não tendo uma sede no país. No momento, eu acredito que é melhor você regulamentar e criar um regramento firme sobre as bets, tanto em arrecadação de imposto, quanto em regras publicitárias, enfim, quanto em normas sobre o usuário que está presente ali na plataforma, do que você deixar esse campo, né, essa indústria das bets correr sem regulamentação. Isso é o que eu penso no momento. É uma situação que está se desenrolando no curto, médio e longo prazo. Eu sempre vou achar melhor, né, você ter o Estado fiscalizando, o Estado acompanhando, do que você ter um crescimento desenfreado, que foi o que a gente viu em um primeiro momento. No primeiro momento, as bets elas não tinham nenhum regramento. Todas operavam fora do Brasil em paraísos fiscais, agora as bets são obrigadas a ter sedes no Brasil como sociedades anônimas, então nós vimos várias mudanças. No cenário atual, você proibir do dia para a noite, você vai, na verdade, colocar várias pessoas apostando sem regulamentação nenhuma, sem saber quantas pessoas apostam, sem saber quantas pessoas estão viciadas. Você tinha casas de aposta que não eram autorizadas. Uma casa de aposta autorizada, ela tem que cumprir uma série de pré-requisitos estabelecidos pelo governo, né? Então, eu acho que um cenário com uma regulamentação forte é melhor que um cenário sem regulamentação, que era o cenário anterior a 2023. Então, Carlos, as casas de apostas querem naturalizar o ato de apostar, como se apenas ver o jogo não fosse mais suficiente. As apostas até podem influenciar na perda da paixão pelo esporte, em essência, mas o futuro dessa perda de encantamento é incerto. Agradeço pela sua pergunta e pela presença do professor Fausto Amaro, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Gustavo. Foi uma honra falar com vocês aqui da Rádio UERJ sobre a minha pesquisa. Convido todos os ouvintes a ler também os trabalhos que eu tenho escrito, acompanhar também o trabalho do LEME, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, que é o laboratório que eu subcoordeno aqui na UERJ e que tem divulgado pesquisas não somente sobre apostas, mas sobre vários outros temas do universo esportivo. E você, se gostou do episódio, não esqueça de deixar um comentário e compartilhar com alguém. Continue sintonizado na Rádio UERJ e até a próxima. Ciência em Prática. Produção Rádio UERJ.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.